Já gravei um vídeo falando sobre as duas principais condições para o desejo dentro de um relacionamento. Uma é um vínculo estável que vai gerar a sensação de segurança para que se permita desejar de forma aberta e se entregar a esse desejo, além da sensação de confiança. Outra condição para o desejo no relacionamento é a diversidade de situações. É uma agradável surpresa e são pequenas novidades que vão desenvolvendo o desejo ao longo do tempo. Essa diversidade ajuda a evitar a monotonia dentro de um relacionamento. A monotonia esfria o desejo. Bom, nesse vídeo eu já falei sobre essas duas condições, mas como entender modelos de relacionamento baseados nisso? Naquele vídeo eu falei que existem certos modelos de pensamento que a gente pode usar de forma prática na psicoterapia, porque simplificam as questões para que as pessoas entendam melhor o que estão passando no seu momento, porque essas situações e dinâmicas elas são muito complexas. Não conseguimos assimilar e processar todas essas informações todo o tempo. Nós precisamos construir estratégias e ferramentas que simplifiquem essa questão sem reduzi-la e sem perder de foco o que é realmente importante nessa questão. Nós podemos pegar essa questão das duas condições para o desejo, a estabilidade do vínculo e a diversidade de vivência, imaginar que um relacionamento com um desejo ativo vai ter essas duas condições presentes. Portanto, nós podemos também imaginar que um relacionamento onde o desejo se faz ausente, uma dessas questões estão faltando, né? A gente pode construir esse entendimento de que ou falta estabilidade no vínculo e as pessoas não conseguem se entregar a esse desejo, ou faltam diversidade. E aí o relacionamento se esfriou e se tornou monótono, a ponto de não gerar mais interesse em construir desejo. Nós podemos buscar também dois modelos de entendimento para construir estilos de relacionamento. E esse modelo a gente pode construir a partir do critério de uma estrutura normativa. Por exemplo, nos relacionamentos em que possui estabilidade e segurança no vínculo, porém faltam diversidade do desejo. Nós podemos olhar do ponto de vista onde existe normatividade, nessa falta de diversidade, e nós vamos encontrar aqueles estilos de relacionamento mais tradicionais, onde existem papéis bem definidos de homem, da mulher, do marido, da esposa, onde existe uma normatividade estável, o que gera confiança na relação. O casal pode ter uma ligação muito grande dentro dessa estrutura normativa de entendimento e tradicional. Porém, na falta de dinâmica e a falta de diversidade de situações pode acabar fazendo com que esse casal se descubra sem o desejo um pelo outro, ou se descubra sem a necessidade mais de ter relações mais íntimas e sexuais. Isso acontece e pode ser muito comum, aliás. E nós podemos imaginar que existe estabilidade no casal de uma forma não normativa. O vínculo está bem estruturado e há uma confiança mútua muito grande, porém, eles não estabelecem padrões normativos na sociedade. Pelo contrário, eles são bem espontâneos no modo como constroem a sua relação. Esse casal pode se sentir como se tivesse construído um vínculo de amizade muito forte um com o outro. E esse vínculo de amizade acaba deixando o desejo de lado, porque também se torna monótono a ponto de esses casais afirmarem que se veem muito mais como amigos do que como parceiros sexuais. E também a falta de desejo ela pode ser comum nesse tipo de casal. E eles podem viver muito bem sem esse desejo. E por outro lado, nós temos aqueles relacionamentos em que falta estabilidade no vínculo. Esse tipo de relacionamento a gente pode entender também de forma normativa ou não normativa. Essa falta de estabilidade no vínculo pode ter efeitos negativos também na construção do desejo. Do ponto de vista normativo, nós podemos construir um estilo de relacionamento e constrói essa diversidade de experiência de forma muito performática. São aqueles casais performáticos, onde o desejo só acontece dentro de uma performance. Essa performance pode ter condições muito bem estabelecidas. Pode ser um jogo sadomasoquista ou um jogo de fantasias sexuais que são muito bem restritas e muito bem delimitadas. E aí o desejo vai acontecer só dentro desse padrão performático. E existem os casais em que possuem a diversidade de experiência sem estabilidade no vínculo, porém não de forma normativa. São aqueles casais que aceitam dentro da relação experiências que se tornam um risco para o próprio vínculo do casal. Casal que, por exemplo, tem uma relação aberta, os parceiros permitem que um e o outro fiquem com outras pessoas, pondo em risco o vínculo que eles têm entre si. E permitem também que, de forma desregrada ou justamente com a regra de não ter uma regra em relação à obstrução de vínculos, as pessoas elas podem ter experiência de forma mais aberta e mais livre.
Aqui nós temos também uma diversidade de experiência muito grande, porém uma estabilidade de vínculo pode se comprometer bastante. Se essa estabilidade de vínculo se comprometer de fato, esse casal muito dificilmente vai conseguir se manter nessa estrutura, mantendo o desejo um pelo outro. Experiências diversas demais e que exercem risco para a relação em si podem gerar sentimentos negativos que afogam o desejo. Porém, existem casais que vivem muito felizes nessa dinâmica. Existem pessoas que não conseguem ter um relacionamento sem esse tipo de liberdade. E as consequências emocionais a ambos os parceiros desse tipo de relação deve ser muito bem trabalhada para que essa relação consiga se estabelecer. Aliás, isso vale para todo tipo de casal. Esses estilos não são regras, são só estilos que ajudam a criar uma imagem, um facilitador do entendimento do que acontece na dinâmica do casal e do que pode estar por trás da falta de desejo ou da dificuldade de construção do desejo. Cada casal vai ter as suas regras e o seu estilo, e cada indivíduo nessa relação vai dizer se essas regras e se esse estilo são saudáveis. O amor ele se dá de diversas formas, e um relacionamento ele pode dar certo nas mais variadas configurações. Porém, não é a configuração do relacionamento que diz da sua efetividade, e sim são os indivíduos que fazem parte dessa relação e o bem-estar que esse relacionamento causa a esses indivíduos que vai dizer da saúde desse relacionamento. Curta, compartilhe o vídeo para quem possa se interessar no assunto e comente caso tenha alguma dúvida.